Blitz de conscientização. Shopping de São José dos Campos orienta a evitar acidentes com crianças em elevadores e escadas rolantes. No ambiente de shopping, geralmente eles ficam distraídos, olhando para as vitrines, E daí que entra o risco, Porque a criança tem que estar sob a supervisão dos pais com atenção a esses cuidados. Águas da primavera. Chuvas no final de setembro aliviam o nível dos reservatórios. O reservatório tem se recuperado, E o cenário, com essas últimas chuvas, é que ele seja favorável a que se mantenha esse nível. Crime virtual. Preso em São José dos Campos, homem que criava sites falsos para roubar dinheiro pela internet. Medo de injeção. Picada de agulha ainda afasta crianças das campanhas de vacinação. Esse é um dos temas da nossa entrevista de sábado. Como transformar esse medo que as pessoas têm num momento agradável para você fazer vacina? Guardiões do Ar. DCTA em São José dos Campos abre as portas para exposição de aviões. Primeira vez que eu estou vindo aqui, É muito interessante ver essas aeronaves aí, essa força aérea, Réplica do novo caça sueco da Força Aérea Brasileira é um dos destaques. Esporte. São José Basquete bate o Rio Claro fora de casa e faz 1-0 no play-off da semifinal do Campeonato Paulista. E na agenda cultural, destaque para o Show de Lobão, hoje em São José dos Campos. No ar, o Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. As crianças são curiosas por natureza, não é verdade? Em um shopping, por exemplo, as escadas rolantes e elevadores são vistos como brinquedos em um parque de diversões. Para evitar acidentes, pais e filhos foram alvo hoje de uma campanha de conscientização em São José dos Campos. Escadas rolantes economizam esforço físico, pura comodidade, mas para as crianças parecem uma montanha-russa. Eu e minha irmã, a gente estava subindo e descendo a escada, daí o segurança foi lá e chamou nós. Verdade, o segurança deu uma dura neles, verdade. Estavam brincando? Estava brincando, a escada vinha descendo, eles subiam e desciam, aí tomaram uma dura. Muito perigoso, e a gente sempre acaba orientando eles com isso, em relação a isso. Às vezes o vestido das meninas, alguma coisa, levanta, a gente sempre orienta. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada ano mais de 120 mil crianças e adolescentes são hospitalizadas em decorrência de acidentes. Por isso, nesta época em que o movimento aumenta devido ao Dia das Crianças, este shopping de São José dos Campos realizou uma campanha de conscientização. O objetivo foi alertar sobre os riscos do uso errado das escadas rolantes. Não segurar no corrimão, pisar na faixa amarela ou deixar o tênis desamarrado são os descuidos mais comuns. No ambiente de shopping, geralmente eles ficam distraídos, olhando para as vitrines, E daí que entra o risco, Porque a criança tem que estar sob a supervisão dos pais com atenção a esses cuidados, Evitar que ela fique debruçada no corrimão, evitar que ela fique na ponta da escada por causa do risco do pé, Ficar apoiada. E também não andar do lado contrário ao sentido que a escada está funcionando. Os pais receberam essa cartilha com dicas de segurança. E não apenas na escada rolante o perigo é constante. Nos elevadores tem que ter um cuidado especial para a criança nunca estar desacompanhada, porque com a falta de energia o equipamento pode vir a parar e daí a criança acaba ficando apavorada. E não sabe a orientação correta, que é apertar o botão de emergência e aguardar o técnico chegar ao local, sentar e ficar com calma, É o 4º ano que a campanha de conscientização acontece em São José dos Campos. É uma coisa que todo mundo tem que fazer, Escada rolante não é para brincar, é para descer e subir. É muito perigoso. As chuvas do mês de setembro aliviaram a sequência de quedas das represas da região. Paraibuna, a maior da bacia do Rio Paraíba do Sul, que chegou a ficar com um nível próximo de zero, subiu cerca de 40 centímetros. Mas o risco de entrar no volume morto permanece, por isso a palavra de ordem ainda é economizar. Olhar para o céu à procura de algum sinal de chuva se tornou um hábito para seu Benedito. O comércio dele fica às margens da represa de Paraibuna, desde os tempos em que água aqui era sinônimo de abundância.
No início desse ano, a reportagem da Band Vale veio até o pesqueiro. 9 meses depois, percorremos de barco parte da extensão da represa para conferir como está a situação. As copas das árvores ainda estão visíveis, tornam perigosos os passeios de barco e afugentam banhistas. Essa lancha quebrou nessa semana depois de bater em um toco em função do baixo nível de água. O caiaque, cujo aluguel era disputado, está assim, abandonado na beira d'água. Há meses, ninguém procura o local para praticar esse esporte. Aqui só foi possível manter a criação de peixes, que garante a renda da família. Os problemas parecem os mesmos, mas desta vez encontramos o comerciante cheio de esperança. Agora já deu esperança, porque choveu bem em setembro. Torcida que continue assim. Que continua assim, chova mais ainda. A chuva mesmo é no verão, né? É dezembro, janeiro e fevereiro. Eu acredito que esse ano vai chover. E se continuar essa chuva, rapidinho ela enche. Eu acredito que final de março, mais ou menos, nós vamos estar lá em cima. Durante o inverno, a represa perdeu 68% do volume útil em comparação com a estação anterior. No final de agosto, ela parecia sentenciada a entrar novamente no volume morto. Mas os primeiros sinais de chuva, no dia 8 de setembro, mudaram as previsões e surpreenderam até os especialistas em recursos hídricos. Então o reservatório tem se recuperado, né? E o cenário, né, com essas últimas chuvas é que ele seja favorável a que se mantenha esse nível e que com as chuvas mais fortes que devem ocorrer a partir de novembro, a gente consiga recuperar os reservatórios numa condição melhor. Não é só porque está chovendo que a gente vai estar liberando o consumo. A gente tem que estar preparado para o próximo ano e nós estamos com reservatórios ainda muito baixos. A boa notícia é que um grande volume de água é esperado a partir de novembro. Até lá, se os dias continuarem úmidos assim, mesmo que com pequena garoa, já será possível manter o volume atual. Nós temos influência de clima que vem do El Ninho, do Pacífico, do Caribe, da Amazônia, da região sul, do próprio Atlântico, que acaba mudando o cenário assim de um momento para o outro, né? E às vezes de uma forma favorável, como está ocorrendo esses dias, né? E às vezes como ocorreu o resto do ano, né? Em condições que não foram favoráveis e que hoje a gente está nessa penúria, né? Na nossa crise hídrica. Benedito faz as contas. Tem na ponta da língua quantas chuvas serão necessárias para recuperar a represa. Subiu 40, 50 centímetros, para subir 4 metros tem que dar 100 chuvas desse jeito, então tem que chover muito. O certo é que todos esperam ver o fim da crise hídrica, para que a represa volte aos bons tempos em que era chamada de Mar de Água Doce de Paraibuna. E a chuva dos primeiros dias de outubro também elevaram os reservatórios. O sistema Cantareira subiu e na região 3 das 4 represas registraram alta no nível de água. Paraibuna, que na segunda-feira operava com 1,46% da capacidade, hoje subiu para 1,47%. Mas o risco de entrar no volume morto continua. Santa Branca, que também tinha iniciado a semana em baixa com 4,14% do total, passou a operar com 4,43%. Jaguari, que vai ceder água para o sistema Cantareira e iniciou a semana em queda, caiu de novo hoje. Há 4 dias a represa estava com 19,75%, hoje o nível baixou para 19,25%. E a represa do Funil apresentou elevação de 18,41% para 18,80%. Já o reservatório equivalente, que calcula a média de todas as represas, baixou de 7,29% para 7,24%. Em São Paulo, o sistema Cantareira subiu pelo 3º dia consecutivo. O manancial, que abastece quase 6 milhões de pessoas, na segunda-feira estava com 16,2%. Hoje, opera com 16,6%, ainda dentro da primeira cota do volume morto. A travessia da balsa entre Ilhabela e São Sebastião ficou paralisada hoje por quase 2 horas devido aos fortes ventos que chegaram a 46 km por hora. O serviço foi retomado às 6 horas da tarde com 5 embarcações e o tempo de espera é de cerca de 1 hora. Efeitos da frente fria que deve manter o tempo instável amanhã.
Na Serra da Mantiqueira, o domingo vai ser de muitas nuvens com curtas aberturas de sol. Há previsão de chuva para Campos do Jordão e Monteiro Lobato, que vão ter mínima de 15 e máxima de 24 graus. No Vale do Paraíba, céu nublado de manhã com períodos de melhoria à tarde. A temperatura sobe, provocando pancadas de chuva. Em Queluz e Aparecida, máxima de 29 graus. Em São José dos Campos, faz 30 graus amanhã. No litoral norte, a passagem da frente fria também provoca chuva forte no final do dia. Em Caraguatatuba e Ilhabela, mínima de 18 e máxima de 33 graus. Hoje, em Taubaté, as nuvens predominaram e fez 29 graus na cidade. Amanhã, o céu permanece encoberto com chuvas e a temperatura máxima cai para 24 graus. Domingo, em Jacareí, também vai ser de tempo instável, com chuvas a qualquer hora. Mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Ubatuba, muitas nuvens com curtas aberturas de sol e pancadas de chuva com trovoadas. A temperatura amanhã varia entre 19 e 24 graus. Ondas de 1 metro de altura e ventos de quase 6 km por hora. A seguir, preso em São José dos Campos, homem que criava sites falsos para roubar dinheiro pela internet. E na entrevista de sábado, a importância das vacinas e os mitos que ainda afastam as crianças das campanhas de vacinação. 7:01, a gente volta já.